Olá, meus amigos, amigas em Juazeiro do Norte. Que prazer compartilhar com vocês nesta conferência em que nós podemos falar sobre um tema tão edificante: a alegria da santidade. Nosso tempo é curto. Eu vou tentar manter nosso estudo aproximadamente 30 minutos. Então, vamos até começar diretamente contemplando o assunto que estamos estudando hoje, a alegria de santidade. Eu recebi esta orientação que eu achei super legal sobre a palestra, o estudo bíblico, que estamos realizando juntos. A orientação que eu recebi foi o seguinte: seu título, seu assunto é a alegria que liberta e não escraviza. Coloca aqui um resumo do que pretendemos. A alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. E, apesar de tal definição, o cristão deve saber onde que está a verdadeira alegria. Em Filipenses 4:4. E deixe-me ler para vocês. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em Filipenses 4:4, Paulo não só fala para que os cristãos venham a ser alegres, mas fala para que sempre se alegrem em Cristo. Muitas das vezes, os cristãos se contentam em ter uma alegria mundana e ficam escravizados a uma visão limitada do que é a alegria para o mundo. Sendo esta dependente de pessoas, ou bens materiais, ou circunstâncias. O intuito desta oficina é mostrar onde deve estar alicerçada a alegria de todo cristão e levá-los à reflexão sobre tal temática. Meus irmãos, acho que não tenho palavras melhores para fazer uma introdução ao nosso texto, Filipenses 4:4, e nosso assunto, a alegria da santidade, porque, sem dúvida, Filipenses é um livro que fala exclusivamente sobre, ou predominantemente, principalmente sobre o assunto de alegria. E para entender a alegria que o livro de Filipenses trata com tanta força, com tanta consistência, precisamos entender a fundação, o próprio alicerce desta alegria. É isso que será nosso estudo de hoje. Todos têm recebido uma guia de estudo. Bom, há muitos versículos que eu já incluí como parte da palestra que eu vou fazer aqui. Outros versículos eu não incluí porque simplesmente não há tempo suficiente para estudar cada versículo incluído neste guia de estudo. Deixe-me encorajar você. Faça um estudo de todos os versículos mencionados neste estudo. Sem dúvida, Deus vai falar contigo, porque alegria é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos pensar sobre, então, a alegria que Paulo destaca no livro de Filipenses. A santidade não é uma opção, é uma parte da salvação. Você foi chamado por Deus, na sua salvação, para ser uma pessoa santa e, por consequência, alegre, igual do apóstolo Paulo. Você se encontra sua alegria verdadeira em seu crescimento em santidade, porque à medida que você esteja crescendo em santidade, você está sendo conformado à imagem de Cristo Jesus, que é a sua alegria. Deus nos aceita por causa de Cristo Jesus. Por que estamos alegres? Porque Paulo, escrevendo Filipenses 4:4 numa prisão, sendo ameaçado com a morte em circunstâncias
terríveis e dolorosas, ainda poderia dizer: eu estou cheio de alegria e você também pode ser cheio de alegria. Porque ele entendeu bem a própria fundação, alicerce da sua salvação. E isso é, Deus nos aceita agora totalmente, livremente, completamente, por causa de Cristo Jesus. E ele nos chama para conhecer Cristo Jesus cada vez mais. E Cristo Jesus é a nossa alegria. Para entender Filipenses 4:4, tem que também notar que lá no início de Filipenses capítulo 3, Paulo faz a mesma colocação: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Mas eu vou dizer, para entender a fundação desta alegria, tem que olhar diretamente ali naquele que está escrito por Paulo em Filipenses. E lá ele vai descrever, Filipenses 3, 12 até 14, a busca da sua alegria. Como ele está buscando essa alegria? O que ele está fazendo? Obviamente, em prisão ele não estava festejando. Obviamente, na prisão ele não estava ali até com seus amigos. Obviamente, em prisão ele não estava ali desfrutando circunstâncias boas e confortáveis. Então, você está pensando, puxa, mas Marcos, como que é? O Paulo poderia dizer, no meio de circunstâncias tão difíceis, alegrai-vos no Senhor. Porque Paulo foi bem definido sobre como ele ia buscar a sua alegria. Ele não ia buscar a sua alegria baseado nos padrões deste mundo, mas ele ia buscar a sua alegria baseado em sua salvação. Veja muito bem o que ele diz. Filipenses 3, 12 e 14. Isso é a busca da alegria. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Ele está falando sobre sua salvação. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a alegria que estava motivando Paulo, que estava ali na frente de Paulo, enfrentando circunstâncias tão difíceis, não foram as circunstâncias, não foi aquela vida abençoada ou boa, mas foi a alegria de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que nos leva a esta realidade. Deus nos disciplina para nos tornar santos, pessoas piedosas, conformados na imagem de Cristo Jesus, que é a nossa alegria. Hebreus 12, 6 diz isso com muita simplicidade. Pois o Senhor disciplina a quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, Deus faz com que circunstâncias entrem em nossas vidas, muitas vezes circunstâncias difíceis, e por meio destas circunstâncias ele está nos conformando à imagem de Cristo Jesus, a nossa alegria. A sua alegria não é simplesmente em circunstâncias boas e positivas. Claro, nós vamos sentir aliviados, nós vamos ter um sorriso grande, mas no fim de contas, ninguém é capaz de manter uma vida exclusivamente daqueles momentos altos e positivos. Deus usa tudo, momentos de bênção e até momentos de desafio, para criar em nós a nossa alegria em Cristo Jesus, que o mundo não nos deu e o mundo não pode tirar. Nossa ajuda na batalha contra o pecado, que muitas vezes é o maior ladrão
da nossa alegria em Cristo Jesus é o Espírito Santo. E, por meio da palavra de Deus e de oração, o Espírito Santo começa a nos transformar em Cristo Jesus, igual do apóstolo Paulo no livro de Filipenses. E isso traz para nós a alegria eterna que o mundo não tirar de nós. Como Paulo diz ali em Filipenses 2:13, pois é Deus quem efetua em vocês. Deus está agindo na sua vida, agindo de Paulo, minha vida, com uma visão de nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Isso foi o propósito da nossa salvação. Deus nos salvou por isso. Isso é a nossa salvação. Realizou uma transformação em nós. E o prêmio que está ali, lá no futuro, é a consumação desta salvação. O Paulo diz, isso é a minha alegria. Eu estou indo para essa direção, deixando Deus me mudar cada vez mais na imagem de Cristo Jesus. Ele faz isso por meio de efetuar em nós, agir em nós. Porque Deus quem efetua em vocês tanto o querer. Agora eu estou com desejos diferentes, desejos refinados, desejos recalibrados. Estou desejando a vontade de Deus, o reino de Deus, esta salvação em Cristo Jesus. Eu aceito o que Deus traz para a minha vida, porque eu sei que tudo vem como propósito de me conformar cada vez mais na imagem de Cristo Jesus. Ele faz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E o que é essa boa vontade dele? A sua alegria. A sua alegria. Você busca alegria nos lugares errados e cada vez você vai ficar frustrado. Mas se buscar a sua alegria naquele que Deus diz, isso seja minha vontade, você vai sentir a alegria de Deus. Bom, a busca de santidade, que é a busca de alegria, Paulo descreveu em nossa passagem, requer disciplina. Nosso objetivo deve ter corações treinados em santidade, exatamente igual ao do Paulo, que diz ali, Filipenses 3:12 e 14. Isso é o meu objetivo. Eu preciso para alcançar este objetivo. Isso é a alegria que eu estou buscando. Então, nós precisamos ter corações para ser verdadeiramente alegres aqui neste mundo. Precisamos corações treinados em santidade, para que possamos experimentar essa alegria divina em Cristo Jesus. Bom, deixa eu falar uma coisa muito rápida aqui. Disciplina sem desejo é labuta, é cansaço, é pesado, não tem nenhuma graça, não. Disciplina sem desejo não tem graça. Mas disciplina com graça, sabendo que Deus está nos conformando à imagem de Cristo Jesus, e cada vez mais que nós vamos nos conformar a Cristo Jesus, nós vamos receber a alegria e a satisfação da nossa salvação. Então, isso nos dá para nós uma motivação totalmente diferente. Então, qual é a nossa motivação para buscar a santidade? A nossa alegria em Cristo Jesus, o Senhor. Deixa-me repetir, Filipenses 3:12 e 14. Deixa estas palavras até motivá-lo. Esteja pensando, puxa, eu estou fazendo isso na minha vida? Eu estou buscando felicidade, eu estou buscando alegria, mas será que estou buscando na forma correta? O apóstolo Paulo falou, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois por isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus te salvou? Para que você possa ter a alegria dele em seu coração. E esta alegria só vem por meio de cada vez mais se conformar à imagem de Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, e certamente nem eu, mas uma coisa que eu faço, e a pergunta é, isso é sua coisa. Você está fazendo a mesma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, suas falhas, seus fracassos,
as suas derrotas. Mas uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que passam para trás e avançando para as que estão adiante. Ou seja, aquela alegria de ser cada vez mais conformado a Cristo Jesus. Prossigo para o alvo final, que é a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu amigo, aí eu sei que está difícil para vocês, jovens, até pensar, mas sua passagem aqui neste mundo é passageira, passa rápido. Difícil para você olhar um homem da minha idade e pensar, puxa, ele nasceu velho. Não. Antigamente também eu era um jovem, adolescente. Mas o tempo passa e nós podemos dedicar a nossa vida em buscar nossa alegria aqui neste mundo ou buscar a nossa alegria na alegria que não muda, que sempre vai permanecer. Então, Paulo falou, não, eu estou buscando minha alegria no prêmio, no chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos pensar sobre uma segunda área. Ver o objetivo de Cristo Jesus para nós. Que isso nos motiva a buscá-lo. O que Deus está querendo fazer? O que Cristo está querendo fazer na sua vida? Bom, a realidade é essa. Jesus se entregou por nós para que nós possamos nos tornar santos. É isso que está escrito ali no Tito 2,14. Ele se entregou para nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A sua alegria... deixa eu falar uma coisa muito simples. Não há ninguém que se arrependeu de fazer a coisa certa. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, mas pode falar com um monte de pessoas, até cristãos mais maduros. E aí, quantas vezes na sua vida você vai olhar para trás e pensar, eu não acredito que eu fiz tal coisa, não acredito que eu falei tal coisa, não acredito que eu pensei tal coisa. Que vergonha, é mesmo, é vergonha. Por quê? Se buscar sua alegria em outras coisas, além de Deus, pode ter certeza que no fim de contas, promete tudo. Tá? O mundo promete tudo. Cara, por aqui você vai achar a alegria que você está buscando, a satisfação que você está buscando, aquela emoção que você está buscando. O mundo promete tudo. Entregue nada. Mas Cristo Jesus diz, não. Deixa a sua alegria se realizar em buscar o meu reino e as coisas do meu reino. Dedicado à prática de boas obras, ou seja, buscando até a alegria do reino de Deus. Se fizer isso, pode ter certeza que você vai descobrir a alegria que todos nós estamos buscando. Então, o que motiva Paulo em Filipenses 3, 7 a 9, é que ele percebe que não precisa mais trabalhar para sua salvação. Por que Paulo pode ser tão alegre numa situação tão ruim, igual no livro de Filipenses? Porque ele descobriu coisa até de mais valor do que qualquer coisa aqui neste mundo. Mas o que para mim era lucro, popularidade, respeito nos olhos dos homens, uma posição de autoridade, tudo para mim que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Suprema grandeza de conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ei, perdeu todas as coisas? Paulo, como é que você pode sentir alegria? Não, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo Jesus e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, quanto mais entendemos o pecado, mais nos tornamos gratos para a nossa salvação. E essa percepção do amor de Cristo por nós é o que nos motiva nesta busca de alegria em Cristo Jesus. Hebreus 2:10 diz, ao levar muitos filhos à glória,
convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Nosso Cristo Jesus, ele fez tudo, como este versículo diz, para nossa salvação. Por causa disso, devido a este amor que tem sido demonstrado para nós lá no cruz do Calvário, agora nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5, 14 a 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que morreu, Cristo Jesus, por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles, você e eu, que vivam já não vivam mais para si mesmos. Agora a gente não busca a nossa alegria aqui neste mundo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é a fonte da nossa alegria. Vivendo para Cristo Jesus. Pode ser. Paulo esclarece que ainda não alcançou esse objetivo que Cristo tem para ele, mas ele está em processo de buscar tanto o objetivo da sua salvação, a alegria eterna em Cristo Jesus, quanto a recompensa da sua salvação, sendo conformado à imagem de Cristo Jesus, como nós acabamos de ler em Filipenses 3:13. Irmãos, penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa que faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Bom, Paulo foi consciente que haverá um julgamento para os cristãos que determinará a sua situação lá no céu, como nós podemos ver lá em 2 Coríntios 5:10 ou Mateus 25:20. Está escrito ali lá em 2 Coríntios 5:10, por todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer que sejam maus. Paulo, já em Filipenses 3:12 a 15, diz, eu já fiz muita coisa mal do passado, isso não trouxe alegria para mim, mas agora eu tenho recebido uma salvação e eu tenho convicção plena que minha alegria se encontra nesta salvação. Eu vou dedicar a minha vida na busca da santidade de Cristo Jesus, sendo conformado à imagem dele, porque isso foi a razão que Deus me salvou. Então, esta ideia de um dia fazer prestação de contas diante de Deus nos anima e nos motiva nesta busca de santidade, porque a ideia de que Deus um dia possa nos dizer muito bom, servo bom e fiel, é motivadora. A recompensa de Deus pela fidelidade era uma responsabilidade maior no reino vindouro, e isso nos motiva. Deus é o ser mais feliz no universo. Ele está satisfeito em si, ele tem amor eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele não falta nada, ele tem uma alegria eternamente pura e infinita em seu ser. Ele nos convida a participar na felicidade dele. Isso é o poder, a alegria, a impotência da salvação cristã. É tão incrível para a gente contemplar. Só podemos nos tornar felizes se nós nos tornarmos santos, conformados à imagem de Cristo Jesus, que é a nossa alegria eterna. Vamos encerrar com algumas perguntas de reflexão, perguntas e respostas. O que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver um ódio pelo pecado e um desejo para a santidade, porque isso é a alegria em Cristo Jesus.
por meio de pedir que o Espírito Santo mude os desejos dos nossos corações. E ele costuma usar as Escrituras nas vidas dos filhos dele para fazer isso. Salmo 119, 36, 37 diz: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, que não traz nenhuma alegria, e faz-me viver nos caminhos que traceste. Bom, continuando, mantemos esta motivação em direção à santidade por meio de concentrar-nos na santidade de Deus e no amor de Cristo para nós. Como está escrito em Isaías, capítulo 6, ou Apocalipse 4:8, Hebreus 2:10. Deus é santo, isso nos motiva. Deus nos ama em Cristo Jesus, isso nos motiva. E esta motivação é nossa busca de alegria em nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Uma maneira prática de dizer não a uma tentação que quer roubar de ti sua alegria verdadeira é dizer mentalmente não à tentação e pedir conscientemente a ajuda de Deus. Porque o que vai te roubar da alegria em Cristo Jesus é buscando sua alegria na forma incorreta. Então, diga não em Cristo Jesus. Sempre lembrando versículos igual de Tito 2:12, Hebreus 4:16. Quando uma pessoa realmente confia em Jesus, há evidências em sua vida. A alegria que só se encontra em Cristo Jesus, sendo conformado cada vez mais à sua imagem. Há uma diferença entre alguém que ainda está lutando ativamente com o pecado, todos nós, incluindo Paulo, naqueles versículos, mas cujo coração está arrependido, e alguém que é apático em relação ao seu estilo de vida pecaminosa e está buscando sua alegria aqui neste mundo. Simplesmente, as duas coisas não combinam. A busca pela santidade não salva você, nem eu. Mas é uma condição para manter a sua salvação, no sentido de que, para ter certeza que você foi salvo verdadeiramente, você vai buscar a sua alegria em Cristo Jesus. Aquele que não busca a sua alegria em Cristo Jesus não tem nenhuma indicação que foi verdadeiramente salvo. Quando Jesus realmente entra em nossas vidas, ele vem com a intenção de nos tornar santos, de achar nossa alegria em Cristo Jesus. Isso é nossa verdadeira alegria, sendo conformado a Cristo Jesus, igual de Paulo ali naquela prisão, tantos anos atrás. Podemos responder ou não a essa intenção. Se respondermos, ele nos treina cada vez mais na alegria de santidade. Se resistirmos esta obra de Deus, ele nos disciplina se não respondermos positivamente a essa intenção divina. A santidade é a evidência da nossa salvação, mas não é o meio da nossa salvação. Nossa salvação se encontra só em Cristo Jesus. Atos de pecado ou um estilo de vida pecaminosa geralmente começam quando nós nos tornamos preguiçosos em nossas caminhadas cotidianas com Deus e deixamos os pequenos pecados da vida entrar e alojar em nossos pensamentos. Então, nossa palavra final, em conclusão, é: busque sua alegria em Cristo Jesus. Para encerrar, em seus grupos pequenos, nós temos algumas perguntas que eu não vou explicar, mas só chamar a sua atenção a essas perguntas. Primeira pergunta: como que seja possível que uma percepção de quão errado é o pecado e a percepção de que Deus ama você se tornam motivações para buscar sua alegria numa vida de santidade em Cristo Jesus? 2. O que o Dr. Johnson quer dizer quando ele diz que nos tornamos felizes, realmente alegres,
somente quando nos tornamos cada vez mais santos, buscando nossa alegria só em Cristo Jesus. E a pergunta final: como você pode aprender a odiar o pecado e amar a justiça na sua busca de alegria só em Cristo Jesus e a salvação dele? Que Deus abençoe. Vocês estão em meu coração e as minhas orações. Circunstâncias não permitem que nós possamos ser juntos fisicamente, mas pode ter certeza, vocês estão aqui no meu coração. E, em cima de tudo, Cristo está habitando entre nós, criando em nós neste desejo de buscar a nossa alegria na pessoa dele, a salvação dele e sendo cada vez mais conformado à imagem dele. Que Deus te abençoe na sua busca de alegria por meio de buscar santidade em Cristo Jesus. E até nossa próxima conversa.